Boa noite. O Rio Grande do Sul enfrenta uma tragédia que mal pode ser dimensionada. Já são 29 mortes confirmadas nas enchentes que tomaram o estado, mas autoridades alertam que esse número deve subir muito. Mesmo a estimativa de 60 desaparecidos esbarra no fato de que cidades inteiras estão isoladas. A preocupação maior nas próximas horas é com Porto Alegre, onde um imenso volume de água está desembocando no Lago Guaíba, com riscos para toda a região metropolitana. Você vai ver também por que as inundações de agora estão ainda mais destruidoras que as de setembro do ano passado no estado. Comigo no estúdio, a Júlia Duailib comenta as trocas de partidos de quem vai disputar prefeituras em outubro e o que isso revela sobre o avanço do Centrão. Já são mais de 2.000 os presos em protestos pró-Palestina nas universidades americanas. Em Copacabana, testes de segurança e precauções contra o calor previsto para sábado no show da Madonna. E tem os gols na Copa do Brasil. O Palmeiras quase deixou a vitória escapar, mas resolveu o jogo aos 53 do segundo tempo. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos, claro, no Rio Grande do Sul e vamos olhar primeiro para o risco de novos rompimentos de barragens, porque esse foi um fato importante do dia de hoje. À tarde, parte da barragem da usina hidrelétrica 14 de julho se rompeu. Essa usina fica na Serra Gaúcha, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. A gente vê aqui ao lado imagens de como ela era e de como ela ficou hoje à tarde. Pelo menos outras 7 barragens estão em alerta máximo para risco de rompimento em diferentes cidades gaúchas. A Defesa Civil do Estado já começou a retirar pessoas que vivem no entorno desses pontos. Hoje subiu para 29 o número de mortes confirmadas por causa das chuvas do estado, mas a agonia é que com tantas regiões isoladas não dá para ter uma estimativa real e as autoridades alertam que esse número deve subir. Ao vivo de Porto Alegre é a Maria Eduarda que atualiza a situação para nós. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Subiu para 60 o número de pessoas desaparecidas aqui no Rio Grande do Sul. Reservatórios começaram a colapsar em função do excesso de água. Na Serra Gaúcha, a encosta da barragem São Miguel apresenta instabilidade e 170 famílias do interior de Bento Gonçalves precisaram ser retiradas. O governo do estado pediu que moradores de 7 cidades do Vale do Taquari procurassem abrigos em regiões mais altas. Até o momento, mais de 4.600 pessoas foram resgatadas, 110 hoje pelas aeronaves da Força Aérea Brasileira. Esta família, os pais e 2 filhas pequenas foram socorridas no telhado no interior de Lajeado. Casas do entorno já haviam cedido à correnteza do rio Taquari. Em Cruzeiro do Sul, a casa desmoronou instantes depois do resgate de uma pessoa e outra, infelizmente, não foi retirada a tempo e está desaparecida. A ajuda rápida a quem está isolado é a prioridade nesse momento, como destacaram o presidente Lula e o governador Eduardo Leite depois de uma reunião nesta manhã. Seja através dos ministros, seja através da sociedade civil, ou seja através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender às necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Depois vai vir a reconstrução, e aí vai precisar recurso, projeto, tudo isso também de alguma forma nós tocamos, mas nesse momento o foco absoluto, total, no resgate das pessoas, né, em salvar vidas. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul também provocaram uma espécie de infartamento no sistema rodoviário do estado. Nós temos no telão o último levantamento do DAER, que é o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, eram 137 trechos em 57 rodovias com bloqueios totais ou parciais. Os pontos vermelhos no nosso mapa mostram os locais com bloqueios totais e os amarelos com bloqueios parciais. Eles estão por quase todo o estado, dá para a gente perceber aqui, desde a região de Santa Maria até a cidade turística de Gramado, que fica no nordeste do Rio Grande do Sul. A Maria Eduarda vai falar com a gente agora, porque esse mapa, Maria Eduarda, dá uma ideia para a gente da dificuldade de fazer o socorro chegar a muitas regiões.
Exatamente, Renata. E as viagens de ônibus aqui no Rio Grande do Sul foram suspensas e algumas cidades já estão enfrentando dificuldade no abastecimento. Os danos à infraestrutura são sem precedentes. Pelo menos 13 pontes caíram no estado. Em Lajeado, uma balsa estava à deriva e bateu em uma ponte da BR-386. Não há informações sobre feridos. Cidades estão isoladas, muitas sem luz, sem água e sem comunicação. Depois de 3 dias, a água baixou em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. E o que surge é uma cidade tomada por bairros devastados. Tá tudo perdido. Tudo. Não tem nada inteiro, nada. Tô 23 anos aqui trabalhando no meu postinho. Não tem nem o que falar muito. Pelo menos 1.500 pessoas precisaram sair de casa. O nosso sonho sendo destruído assim, brutalmente, né? Em questão de meia hora, toda uma vida de serviço se foi com a água. Em Candelária, a Cauline espera notícias do avô em frente aos helicópteros. Esperando desde segunda, consigo manter notícia com eles, mas ela é cadeirante e aí não tem outro jeito a não ser com o helicóptero de retirar ela de lá. O barco não chega lá. Uma aeronave da Polícia Civil também faz resgates. Essa mulher esperou 3 dias por socorro. Tô bem. A gente é acostumado, né, com enchente, mas desse jeito nunca se viu, né? A dona Blondina foi resgatada com a ajuda de uma retroescavadeira em Campo Bom, no Vale dos Sinos. A idosa tem próteses nas 2 pernas. Assustada, ela abandonou a casa. Tá cheio de água, tá difícil. E daí eu tive que sair, né? Senão vai morrer afogado lá. Maria Eduarda, ontem a gente mostrou aqui, com a tua ajuda no JG, o alerta para 3 rios do estado cujo nível subiu demais e hoje ainda mais. E todo esse volume extra do Jacuí, do Caí e do Taquari está desaguando, está desembocando hoje no Lago Guaíba, na região metropolitana. Hoje o governo do estado apresentou esse mapa que a mancha de alagamento dele, do Guaíba, mostra... Na cheia histórica de 1941, nem isso, tá pior ainda essa mancha agora. E é isso que dá um pouco a ideia da preocupação central com Porto Alegre nas próximas horas, certo? Exatamente, Renata. Aqui em Porto Alegre, o Lago Guaíba já está invadindo boa parte da orla e também da região portuária, como nós conseguimos mostrar ao vivo para vocês nesse momento. O nível do lago está em 3 metros e 63 centímetros, superando a cheia do ano passado, e essa já é, então, a maior enchente na capital em 80 anos. Na região metropolitana de Porto Alegre, a situação mais crítica é a de Eldorado do Sul. O rio Jacuí invadiu a metade da área urbana da cidade e quase 4.000 pessoas já foram afetadas. A preocupação das autoridades é com a previsão de que os níveis dos rios continuem subindo nas próximas horas. Nesse momento, a gente tem um grande volume disperso ao longo da semana e vai continuar chovendo. E como vai continuar chovendo nessa região do estado, onde há contribuição para esses rios vão continuar elevados durante o final de semana. Maria Eduarda, muito obrigada, bom trabalho para você. E o governo federal confirmou agora à noite que vai manter o concurso nacional unificado, chamado de Enem dos concursos. As provas serão aplicadas neste domingo em todo o país, inclusive o Rio Grande do Sul, que vive essa tragédia que nós estamos mostrando. São 80.000 candidatos no estado e há provas previstas em cidades como Santa Maria, Santa Cruz, Caxias do Sul e Farroupilha, que estão sem acesso rodoviário no momento. A previsão é de que mais tempestades no sul do país aconteçam até domingo. Esses mapas que nós vamos mostrar são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eles mostram a média de precipitação até o próximo dia 7 de maio e num segundo intervalo de tempo até a metade do mês. A tendência é que continue chovendo acima da média e não só no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina e parte do Paraná. De hoje até amanhã, o perigo é considerado extremo, nível máximo, nessa faixa roxa que aparece aqui. E é onde a chuva pode passar dos 100 milímetros, chegando até a 200 milímetros. Também podem ocorrer rajadas de até 100 quilômetros por hora, riscos de novas inundações, transbordamento de rios e deslizamentos. Na parte vermelha que aparece no mapa, o perigo também existe, mas é um pouco menor.
Nós conversamos com a meteorologista Deise Moraes, do Instituto Nacional de Meteorologia. Ela explica que a frente fria está sendo bloqueada pelas temperaturas elevadas no centro do país. Com isso, o ar frio permanece mais tempo sobre a região sul. Vamos ouvir. Sempre tem a passagem delas, né? Só que ela passa, provoca chuva, só que vai embora. Só que essa ficou estacionária, né, em áreas ali do Rio Grande do Sul. Então, por isso, né, por vários dias, por isso provocou essas chuvas mais volumosas e também tem um incremento, né, do fenômeno El Niño, que acaba também intensificando essas chuvas ali no Rio Grande do Sul. Bombeiros, agentes de defesa civil e policiais militares de vários estados brasileiros estão no Rio Grande do Sul, reforçando as operações de resgate das vítimas do temporal. Ao vivo de Belo Horizonte, o Hernani Fiuza dá esse mapa da ajuda para nós. Boa noite, Hernani. Oi, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. 28 bombeiros daqui de Minas Gerais vão ajudar as equipes do Rio Grande do Sul nas ações de busca e salvamento de vítimas das inundações. Hoje, 8 bombeiros saíram daqui mesmo do aeroporto da Pampulha, num avião da Secretaria Estadual de Saúde. Além de transportar os bombeiros, o avião pode ser usado nos resgates, porque ele tem uma estrutura para o transporte de vítimas. Essa equipe já chegou ao Rio Grande do Sul. Outros 2 profissionais da Defesa Civil daqui de Minas também já estão no estado. Outra equipe do Corpo de Bombeiros, com 9 militares, saiu daqui de Belo Horizonte por terra no meio da tarde, levando embarcações a motor, moto aquática, cães farejadores e equipamentos que são usados nas áreas de risco. E amanhã pela manhã, uma segunda aeronave, um helicóptero conhecido como Esquilo, decola de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com mais bombeiros e equipamentos especializados para salvamento. Infelizmente, já estamos habituados a atuar nesse tipo de desastre. E toda vez quando ocorre, uma corporação presta auxílio às demais. Tivemos uma experiência no nosso próprio caso aqui, como foi o rompimento da barragem em Brumadinho, onde o Corpo de Bombeiros recebeu ajuda de praticamente todos os estados, das corporações de todos os estados. Então, nesse momento, está sendo montado, né, pelas corporações um comitê, né, para fazer a gestão da crise e auxiliar a Corporação Gaúcha. E outros estados também estão enviando ajuda. Da Bahia, saíram 22 bombeiros em direção ao Rio Grande do Sul. Do Paraná, foram 32 bombeiros, 9 viaturas, 4 embarcações, uma equipe com 4 policiais militares especializados em resgate aéreo e 2 helicópteros. Santa Catarina também mandou policiais militares e bombeiros, além de helicóptero, viaturas, embarcações e equipamentos específicos para resgate em deslizamentos. O governo de São Paulo enviou 45 integrantes da Polícia Militar, um helicóptero Águia, 2 cães farejadores, 8 viaturas e 7 embarcações. A sociedade civil também já está se mobilizando para arrecadar doações e enviar para as regiões mais atingidas. Se você também quer ajudar e não sabe como, é só acessar esse QR Code que aparece aqui na tela, que ele vai te levar para a página Para Quem Doar, que reúne as entidades que estão arrecadando doações para o Rio Grande do Sul. Renata. Muito obrigada, Hernani. Agora nós vamos falar de eleições municipais. A menos de 6 meses do primeiro turno, expirou por estes dias um prazo importante para quem vai disputar cargo de prefeito ou vereador, o prazo para trocar de partido. Feitas todas as transferências, o Brasil acordou com um novo ranking de legendas com base no número de prefeituras que cada uma controla. Como o TSE não informa esse vai e vem, é preciso apurar os dados com cada partido. Quem fez isso para nós com todo cuidado foi a nossa produtora Paloma Rodrigues. Uma ou outra informação ainda pode ser atualizada, mas os movimentos de sobe e desce estão bem representados no gráfico que a gente vai ver agora. Primeiro, em amarelo, os principais partidos aparecem com o número de prefeituras que eles conquistaram na eleição de 2020. A gente vê aqui. 4 anos atrás, em números absolutos, o MDB se saiu melhor, fazendo quase 800 prefeituras. Isso era uma tradição do MDB, um partido desde sempre municipalista, seguido de
P e PSD na casa de 600, 700 municípios. Agora a gente vai ver a evolução. As barras em cor azul que entraram agora na tela mostram o número de prefeituras que os partidos têm hoje depois de fechada a janela de troca partidária. E daí a gente vê que o MDB até cresceu um pouco, mas ele foi ultrapassado na liderança pelo PSD, que de 660 prefeituras passou para 1.050. E aí vem um outro movimento importante de destacar. Enquanto a maior parte das legendas teve algum crescimento, o PSDB perdeu 40% das prefeituras que conquistou em 2020. Outros que encolheram bastante foram o Cidadania, 70%, e o Solidariedade, 55%, mas tem que considerar que eles já eram partidos que partiram de um patamar mais modesto de prefeituras. Para entender os significados, que significam esses movimentos e que impactos eles podem ter lá na frente na urna, a gente vai contar agora com a ajuda da Júlia do Ailib. Júlia, boa noite para você. Tudo bem, Renata? Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Júlia, o PSD teve esse crescimento exponencial, sobretudo por causa de São Paulo e às custas de prefeituras do PSDB. Exato. Que movimento é esse, Júlia? Bom, vamos olhar para o que aconteceu aqui em São Paulo, né? O PSD, para a gente ter uma ideia, saiu de cerca de 60 prefeituras para mais de 300. E São Paulo tem 645 cidades, então é um super movimento. Então a gente pode olhar de duas maneiras. É a perda de musculatura do PSDB, que é em razão, na verdade, de não ter mais governador. Toda vez que a gente falar sobre prefeituras, a gente tem que olhar para quem é o governador, porque está casado o partido do prefeito com o governador. Só que aqui em São Paulo, o governador é do Republicanos, não é do PSD, mas quem faz a política é Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD e é secretário de governo do governador, do Tarcísio de Freitas. O que o Kassab faz? Ele é responsável por emendas, por convênios, isso ajuda muito, Renata, a dar musculatura. Então, tirando essa exceção que é no estado de São Paulo, que Kassab acaba ditando a regra, ocupando esse espaço que antes era do governador, por exemplo, o PSDB desde 94, com Mário Covas, depois Alckmin, depois Serra, depois Alckmin de novo, esse espaço acabou ficando com o PSD. Se a gente olhar para outros estados, você vê essa lógica fazer valer. Governador, prefeito. Então, por exemplo, Ratinho, do PSD, Paraná, prefeituras do PSD bombando por lá. Se olhar, por exemplo, o MDB para Alagoas, Pará, você tem muita prefeitura do MDB por lá, acompanha esse movimento. A força de atração do poder local. Total. E emenda, aquela lógica que a gente fala para o nacional também. Sem dúvida. Agora, Júlia, quando a gente olha para mais siglas desse mapa, a gente percebe que esse movimento aí de crescimento pega muitos partidos do chamado centrão. O PSD é um caso, assim, ele é centrão para algumas coisas, não é para outras, mas você vê, por exemplo, o PP, você vê o União Brasil, que cresceu, o próprio PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Republicanos, que você mencionou aí, do governador Tarcísio de Freitas. É gente que está crescendo e que vai disputar a eleição com muito recurso de fundo partidário e de fundo eleitoral. O que isso significa para essas legendas? Que eles estão super bem posicionados, Renata, e esse movimento pragmático, assim, um pé em cada canoa, poderia dizer um pé em cada canoa, uma mão apoiando em cada lugar, não tem muito uma questão ideológica pautando, eles vão indo de acordo com a conveniência de fortalecimento do próprio partido. Isso dá para eles bancadas, os posiciona bem nas disputas eleitorais, dá bancada no Congresso que dá dinheiro e que dá mais condição para fazer prefeitura, então uma coisa que vai se alimentando. Para você ter uma ideia como é um pragmatismo e não tem muito uma linha ideológica, o PSD está no governo Lula, mas como eu dizia para vocês, está no governo de Tarcísio de Freitas. O MDB está no governo Lula. Tem aqui a Prefeitura de São Paulo, que vai tentar a reeleição, o prefeito Ricardo Nunes, com apoio de quem? Bolsonaro, provavelmente. União Brasil, que você citava, está no governo Lula e tem Sérgio Moro como um senador que é um dos maiores oposicionistas ao governo Lula. Então, esse modo de fazer política fortalece as legendas e deixa elas muito bem posicionadas para a disputa deste ano. É uma eleição que tem uma lógica própria, mas que dialoga com a eleição seguinte para o Congresso, sem dúvida nenhuma. Sempre. Júlia, vamos falar um pouco do PT, que é outra sigla que vai disputar a eleição com muito recurso, elegeu a segunda maior bancada em 2022. Isso. Agora, é uma sigla de outro campo e que está fazendo um outro jogo. Na maioria das cidades importantes, o PT não está nem lançando candidato próprio
preferindo se aliar a gente com mais chances. Isso, mudou a estratégia, né, Renata? Porque em São Paulo, em 2020, eles ficaram em 6º lugar. Lançaram um candidato próprio, não estavam bem posicionados, Gilmar Tato saiu super mal. Esse ano, eles vão apoiar em São Paulo, por exemplo, Guilherme Boulos, que é do PSOL, a vice vai ficar com o PT, Marta Suplicy. E se a gente olhar para outras capitais, outras 12 capitais seguem essa lógica. Então, por exemplo, Recife, João Campos, PSB, vice-PT. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, PSD, que a gente falava, vice-PT. Olha só como é que são as coisas. Isso se repete em São Luís, se repete em Belém. Então, o PT está buscando esse outro movimento para estancar o que aconteceu com o partido a partir de 2012. Aliás, gente, 2016, que vem na esteira do impeachment. De 16 para 12, se você olha o que aconteceu de 16 para 12, aliás, contrário, de 12 para 16, você teve quase uma perda de metade das prefeituras do PT. Sim. E isso continuou de 16 para 20, nessa esteira de crise envolvendo o partido e tudo mais. Então, o movimento deles agora, apoiados no governo federal, é tentar crescer, aumentar o número de prefeituras. Se reconstruir em outras bases via aliados, né? Exato. Júlia, super obrigada. Essa é a primeira de várias conversas que a gente vai ter sobre a eleição. Júlia, obrigada, Renata, bom descanso. boa noite. Os partidos investem na eleição municipal para ganhar capilaridade, se espalhar pelo Brasil e já preparando a eleição de deputado federal 2 anos depois. Tem uma relação entre essas duas eleições, tanto que muito deputado se candidata a prefeito e vice-versa. E a importância de fazer bancada federal todo mundo conhece. É o tamanho dela que determina quanto dinheiro público o partido recebe. Fora o poder turbinado do Congresso, sobretudo da Câmara. Os políticos querem ter voz lá. Quando a gente olha esse ranking atualizado de partidos com mais prefeituras e leva em conta também as alianças, como os partidos estão se armando para a eleição, percebe que tem uma chance razoável de sair das urnas em outubro um retrato político mais parecido com o Congresso do que com o governo Lula. E em São Paulo, a Câmara de Vereadores aprovou a privatização da Sabesp na capital paulista. Na prática, isso significa que a companhia de saneamento pode assinar um novo contrato com a prefeitura depois de ser vendida à iniciativa privada. Nós vamos ver no telão o enorme peso que a cidade de São Paulo tem para os negócios da Sabesp. Hoje, dos mais de 600 municípios paulistas, 368 são atendidos pela Sabesp. Segundo a própria empresa, a capital responde por 45% de seu faturamento. Só para a gente comparar, o segundo município com maior participação na receita, que também é o segundo município maior do estado, é Guarulhos, com um pouco mais de 4% da receita. São cerca de 10 milhões de ligações de água em todo o estado. A gente vai ver agora. Desse total, as ligações... 3 milhões estão na capital paulista, olha só. E ligações de esgoto são 8 milhões e 600 mil. Dessas, quase 3 milhões na capital paulista. A Sabesp é uma empresa de economia mista e o governo do estado é, até hoje, o seu maior acionista. No ano passado, lucrou mais de 3 bilhões de reais. A Cris Mayumi, ao vivo, aqui da capital, traz mais detalhes de como foi essa votação de hoje na Câmara. Boa noite, Cris. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A privatização da Sabesp foi aprovada em segunda e definitiva votação pela Câmara de Vereadores de São Paulo, agora à noite. O texto recebeu 37 votos a favor e 17 contra. Para ser aprovado, o projeto de lei precisava de maioria simples dos votos. O texto já foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. A privatização da Sabesp foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado, mas o texto precisou passar pelos vereadores em 2 votações, porque aqui na capital uma lei prevê que o contrato com a prefeitura deve ser extinto, caso a empresa seja privatizada. A primeira votação, que aconteceu no mês passado, foi tumultuada. Na sessão de hoje, também houve protestos e confusão. A Justiça reiterou que a votação só poderia ser realizada depois de terem sido feitas audiências públicas e a apresentação de um estudo de impacto financeiro para a cidade. A Defensoria Pública de São Paulo diz que não houve ampla participação pública nas audiências. Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, afirmou que tudo foi cumprido como determinou a lei.
O governo do estado agendou para o próximo dia 20 de maio um encontro com representantes dos municípios atendidos pela Sabesp. Só depois disso é que o governo vai fixar qual a parcela da empresa será vendida e o valor das ações. Renata. Obrigada, Cris. Bom descanso para você. A Confederação Nacional de Serviços pediu ao Supremo Tribunal Federal que a desoneração da folha de pagamentos seja mantida até 2027. Recuperando essa história, em dezembro, o Congresso promulgou a lei que prorrogou a desoneração da folha para 17 setores da economia intensivos em mão de obra, estendendo o mecanismo para municípios com até 156 mil habitantes. Na semana passada, a pedido do governo, o ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu a medida. Depois, o plenário virtual do Supremo começou a analisar essa decisão de Zanin, mas o ministro Luiz Fux pediu mais tempo para avaliar o caso. A Confederação Nacional de Serviços pediu ainda que, se o STF decidir manter a liminar de Zanin, a reoneração passe a valer a partir de agosto. A entidade argumenta que é preciso aplicar o princípio da noventena, que só permite cobrar tributos 90 dias depois da publicação da norma. No próximo bloco, nós vamos mostrar como estão os protestos nas universidades americanas contra a ofensiva de Israel em Gaza. Já são mais de 2.000 presos. E os testes de segurança para o show da Madonna neste sábado. O calor em Copacabana preocupa. Chegou Stella Pure Gold. Ofensiva de Israel em Gaza. O número de prisões já deu um salto. São mais de 2.000 desde 18 de abril, quando começou a onda. Essas detenções executadas pela polícia aconteceram nas dependências de universidades em 25 estados americanos. Ou seja, em metade deles. Em quase todas houve repressão, mas a Northwestern, no estado de Illinois, entrou em acordo com os manifestantes para dissolver os acampamentos de forma pacífica. A Universidade de Brown, em Rhode Island, já tinha feito um acordo semelhante no começo da semana, em que os administradores se consideraram colocar em votação no Conselho um possível corte de laços com empresas que financiam Israel na guerra. Mais uma madrugada de tensão na Universidade da Califórnia. Esse é um outro dado que a gente tem. A polícia cercou os manifestantes e desmantelou os acampamentos que há dias tomavam o campus. Só hoje, 200 pessoas foram presas e autuadas nessa universidade. De acordo com a administração, 300 manifestantes deixaram o campus voluntariamente. Tiro com bala de borracha, fila de detidos, destruição. É difícil acreditar que tudo isso aconteceu num campus universitário. Era de madrugada quando a polícia começou a retirar os alunos que há 6 dias acampavam na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Alguns manifestantes lançaram jatos de extintor de incêndio contra a polícia, que revidou. Quando a ação terminou, o dia já estava claro. Pelo menos 200 pessoas foram detidas. A polícia diz que ninguém se feriu. Tensão também na Dartmouth College, em New Hampshire, onde a polícia prendeu 90 manifestantes que se recusaram a sair. A quinta-feira também foi marcada por ações policiais em universidades americanas. Em Portland, no Oregon, os policiais foram chamados para retirar os alunos que ocupavam a biblioteca da Universidade Estadual, num protesto pró-Palestina desde o começo da semana. Entre os 12 presos, 4 eram estudantes, segundo a polícia. Nas 2 últimas semanas, as manifestações dentro das universidades americanas ganharam força e amplitude. Enquanto a situação se espalhava pelo país, também aumentava a pressão em cima do presidente Joe Biden. Hoje, pela primeira vez, ele falou sobre o assunto. Biden condenou a violência de manifestantes e disse que os alunos têm o direito de protestar, mas não de causar o caos. Durante o pronunciamento, o presidente rejeitou a ideia de intervenção da Guarda Nacional nos campos das universidades. Questionado se os protestos o forçaram a reconsiderar suas políticas de apoio a Israel, Biden respondeu que não.
E agora vamos ao esquenta do show que Madonna fará neste sábado na praia de Copacabana. Para quem já quiser ir entrando no clima, o G1 fez uma reportagem especial sobre os 40 anos de carreira dela. Para conferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. E agora nós vamos direto ao centro de toda essa animação. O Edivaldo Dondosola, evidentemente, tinha que voltar para participar dessa festa e está lá em Copacabana. Dondosola, boa noite. Tem Madonna no palco agora, é isso? Renata Lopretti, olha como você é pé quente. Boa noite para você ligado com a gente aqui no Jornal da Globo. As luzes do palco já tinham apagado quando a gente chegou aqui. A Madonna já tinha voltado pro hotel, mas parece que a rainha do pop resolveu voltar para fazer uma apresentação especialmente aqui pro Jornal da Globo, exclusiva. O Cadu Oliveira vai mostrar agora pra gente, olha só. A equipe de bailarinos da Madonna tá no palco ainda nesse momento, as luzes foram apagadas agora, mas eles ainda estão lá em cima fazendo essa passagem inesperada, né? Todo mundo achava que já tinha tudo acabado na primeira passagem de som mais cedo. A movimentação aqui em Copacabana já tá tão intensa que até parece que o show já é hoje. Olha só essas imagens de mais cedo, mostrando a quantidade de gente que se aglomerou por aqui agora à noite para assistir a primeira passagem de som. Isso que parte do palco ainda está coberta por tapumes, mas para os curiosos, claro, já foi suficiente. Agora, olha essa imagem que gerou suspense entre os fãs mais cedo. Durante os testes de som, uma mulher apareceu no palco com o rosto coberto por uma touca amarela, aumentando ainda mais o mistério em torno da apresentação. Mas, por um breve instante, nossas equipes conseguiram flagrar o exato momento em que ela levanta a máscara e dá para ver o rosto direitinho. Aí sim veio a confirmação de que era ela mesma, a rainha do pop. Outra presença importante foi a da cantora Pabllo Vittar, que apareceu dançando no palco, o que aumentou ainda mais a expectativa de que ela seja uma das atrações surpresas do show de sábado. A expectativa é de que mais de 1,5 milhão de pessoas venham aqui para Copacabana para assistir ao show bem de pertinho, e com uma multidão desse tamanho, vem também a preocupação com a saúde das pessoas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu novos alertas de perigo para altas temperaturas. Quanto mais laranja e vermelho o tom no mapa, maior o perigo. E como vocês podem perceber, o risco é alto aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. O alerta vale até domingo. A SEDAI, que é a companhia de abastecimento aqui do Rio, disse que vai distribuir água de graça para os fãs que estiverem por aqui à espera do espetáculo. No sábado, que é o dia do show, os termômetros devem marcar até 36 graus. Isso que nós estamos no outono, né, Renata? Dondosola, e além da preocupação com o calor, tem as providências de segurança no entorno do show. Como é que está isso? Exatamente isso, Renata. Olha, vai ser um esquema bem parecido com aquele que a gente vê todo ano no Réveillon. A partir dessa sexta-feira, o Centro de Comando e Controle da Segurança Pública do Estado vai ser montado de forma remota aqui em Copacabana, a poucos metros do palco. Imagens de câmeras de monitoramento vão ser enviadas em tempo real, assim como imagens captadas pelos drones da PM. Todo esse material vai ser usado num sistema de reconhecimento facial, um programa de computador que acessa banco de dados e consegue identificar procurados e até foragidos da justiça no meio da multidão. E já agora, nessa madrugada, começa também uma operação pente fino na praia de Copacabana. Os policiais vão procurar armas ou objetos cortantes que podem estar escondidos na areia e que poderiam ser usados por criminosos. Renata, como eu disse, você é pé quente. A Madonna continua em cima do palco, fazendo essa apresentação exclusiva aqui para o JG, já no esquenta do grande show de sábado, viu? Dondosola, boa sorte para você. A gente vai te liberar para você se concentrar nessa passagem de som. Muito obrigada. A seguir tem os gols da Copa do Brasil com muita emoção no finalzinho do jogo do Palmeiras. Pauta variada de esporte. Boa noite, Renato. Boa noite, Renata. Tudo certo. Renato, a gente deu aqui na segunda-feira Palmeiras e São Paulo empatando pelo Brasileirão, né, na noite de segunda-feira. E hoje cada um arrancou a sua vitória na Copa do Brasil, mas de jeitos bem diferentes, né? Exatamente. O clássico da última segunda-feira, meio sem graça, 0-0, né? Clássico a gente gosta de ver gol. Quer dizer, todos os jogos a gente gosta, no clássico principalmente.
Hoje, vitórias bem distintas de Palmeiras e de São Paulo, porque a do Palmeiras foi no último, Palmeiras foi no último lance do jogo. O Palmeiras jogou com um time misto, poucos titulares, mesmo assim venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo foi na casa do Palmeiras, a gente mostra aí os gols do Palmeiras. O Mike cruzou por baixo e o Rony fez 1-0 para o Palmeiras ainda no primeiro tempo, já no segundo tempo, na verdade. E aí, ó, dá uma olhada nesse lance. 45 minutos do segundo tempo, o Botafogo de Ribeirão Preto consegue o empate com o Patrick Bray. E aí o torcedor do Palmeiras já com aquele gostinho amargo de empate, coisa ruim em casa, garoto da base. Outro, depois de Hendrick, é esse que tá brilhando, ó, Estevão. 53 minutos do segundo tempo, o último lance do jogo. Olha que imagem simbólica, bonita. Os dois meninos formados na base do Palmeiras, Hendrick e Estevão. A água de lá tá boa, hein? Sem dúvida. Que coisa. Sem dúvida. O São Paulo saiu perdendo, mas venceu bem o Águia de Marabá, de virada. Construiu uma boa vantagem, quer dizer, diferentemente do Palmeiras, foi uma vitória um pouco mais tranquila, apesar de ter saído atrás. Vamos dar uma olhada então. 1-1 no placar. E parece replay, mas não é. Outro cruzamento da direita. De novo o Juan subiu alto de cabeça para fazer 2-1 para o São Paulo, para promover a virada, colocou uma belíssima vantagem para o São Paulo. A gente já disse aqui no JG que essa fase de Copa do Brasil formada por partidas de ida e volta. Então o São Paulo jogou fora de casa, venceu por 3-1, decide em casa a vaga, ou seja, encaminhou muito bem a classificação. Renata. Renato, e à noite teve confronto entre times da Série A, confronto entre times da Série B, teve de tudo. Teve um pouco de tudo, a gente começa a mostrar esses jogos aí, ó. Vamos começar com Botafogo e Vitória, que é um encontro entre dois times de Série A de Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu o Vitória no Rio de Janeiro, vitória magrinha, mas importante. A gente começa mostrando esse lindo mosaico que a torcida do Botafogo fez com o escudo do time antes da partida no Engenhão. Festa da torcida ali, aquela fumaça alvinegra, branca e preta. Já com bola rolando, o Eduardo tabelou com o Jefinho e bateu na saída do goleiro. Bonita tabela ali. E o Eduardo, de biquinho de pé, fez 1-0, vitória, então, do Botafogo dentro de casa. Em Goiânia, o Goiás, que está na segunda divisão, venceu o Cuiabá, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que foi rebaixado recentemente, venceu por 1-0. E no duelo entre dois times da Série B, que você bem lembrou, times da Série A e times da Série B se encontraram, o CRB de Alagoas venceu o Ceará também por 1-0, também vitória magra, mas importante foi o João Neto, que aproveitou mesmo caído o rebote do goleiro. Olha a persistência. Estava no chão, a bola sobrou na frente dele, ele fez o gol da vitória do CRB. Bom, tem espaço para um pouco de Olimpíada ainda aqui. Hoje o Comitê Olímpico Internacional anunciou uma delegação de 36 atletas que terá a missão de representar, Renato, um universo de 100 milhões de pessoas. Conta essa história para nós. Pois é, Renata, e é um universo importantíssimo, né? É a equipe de refugiados que vai competir nos Jogos de Paris. A delegação reúne atletas de 11 nacionalidades que vão disputar 12 modalidades diferentes. O time olímpico de refugiados é uma iniciativa que nasceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Foi mantida nos Jogos de Tóquio. Em vez de competir sob a bandeira dos aros olímpicos, pela primeira vez a equipe terá uma bandeira própria com um coração no centro. Ao todo, serão 23 homens e 13 mulheres que vão representar mais de 100 milhões de pessoas que foram forçadas a deixar suas casas, famílias, terra natal, por guerras e perseguições políticas ou religiosas. Por isso, tão importante a participação desse grupo que vai representar um horizonte de 100 milhões de pessoas, Renata. E a Olimpíada chegando, né, Renata? Chegando e a gente na expectativa cada vez mais. Muito obrigada. Boa noite. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. É sempre bom lembrar. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir, o Bial conversa com o cantor Júnior Lima e outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.